Olá, pessoal, estamos na nossa quarta aula de gestão da qualidade e nós já falamos dos dois primeiros tipos de planejamento, que é o planejamento estratégico e o planejamento tático. E hoje nós vamos iniciar falando sobre o planejamento operacional, que é o terceiro. O planejamento operacional ele pode se dividir em quatro tipos de planos operacionais que podem ser utilizados em qualquer setor. O primeiro, ele é chamado de fluxograma, ele é relacionado aos métodos de trabalho, as formas que você vai buscar para trabalhar dentro da organização. O segundo, ele é relacionado com o dinheiro e é conhecido como orçamento. O terceiro, ele é relacionado com o tempo e é conhecido como cronograma. E o quarto, relacionado com o comportamento, né? E é conhecido como regras e normas ou manual de regras e normas da instituição. Então, nós temos quatro tipos de planos operacionais que nós vamos utilizar e que nós vamos começar a trabalhar. Hoje nós iremos trabalhar essencialmente com o fluxograma. Nos outros dias nós iremos trabalhar os outros planos operacionais. Então, o fluxograma, também conhecido como flowchart, é o gráfico que representa cada fase de um processo, identificando de forma clara as operações e os seus envolvidos. Ele também é conhecido como carta de fluxo do processo, gráfico do processo e gráfico da sequência. Então, o fluxograma ele vai indicar um fluxo, um movimento, uma forma, uma sequência que nós vamos executar um determinado processo, uma determinada atividade dentro da empresa. Então, essa ferramenta, ela tem alguns objetivos e vantagens que são muito importantes para as empresas, né? Os objetivos, nós temos aí, primeiramente, padronizar a representação de métodos administrativos. Então, a partir do momento que você tem um fluxograma, né, que você tem um fluxo de um processo, uma forma padronizada de executar aquele processo, todos os funcionários que vão trabalhar naquele setor, eles vão saber que a forma correta é aquela que está descrita no fluxograma. Então, há uma padronização no processo administrativo e melhorando assim a qualidade dentro das empresas. Segundo objetivo, permitir maior rapidez da descrição de métodos administrativos. É exatamente isso. Quando nós montamos um fluxograma, nós vamos descrever a atividade, o processo que nós vamos estar fazendo de uma forma mais detalhada. Então, é uma forma de diminuir os erros dentro da empresa. Terceiro objetivo, facilita a leitura e entendimento, né? Então, quando nós mostramos toda essa padronização, né? Nós mostramos como fazer a montagem de um fluxograma, como um fluxograma funciona para um funcionário, fica muito mais fácil para ele fazer a leitura e ele entender qualquer processo. Melhora a análise. O próprio funcionário ele vai fazer a análise do próprio trabalho que ele faz e do próprio processo que ele executa. Então, consequentemente, melhora a análise do funcionário. E o último, facilita a localização e identificação dos pontos mais importantes das atividades. Então, isso daí é bem autoexplicativo, né? Ele vai identificar quais são os pontos mais importantes, o que eu preciso ter mais atenção dentro daquele fluxograma que vai ser montado dentro da minha empresa. E quais são as vantagens? Levantamento e análise de qualquer método administrativo, então eu vou melhorar a qualidade de qualquer processo dentro da minha empresa, porque qualquer processo eu posso fazer um fluxograma. Segunda vantagem, desculpa. Apresentação real do funcionamento, então eu vou colocar lá exatamente como funciona o processo, a atividade que eu estou descrevendo. E uso de conversões em símbolos que facilita a leitura. Então eu vou colocar símbolos e convenções que são utilizadas pela ABNT, pelas instituições que são responsáveis pelas construções do fluxograma, e aí vai ficar algo bem padronizado e não vai haver erros de interpretação pelos funcionários. Aqui, pessoal, nós temos um gabarito, né, mostrando quais são os símbolos que são utilizados no nosso país para a elaboração de um fluxograma.
Nós temos vários símbolos aí, porém não são todas as empresas que vão utilizar esses símbolos, né? Geralmente empresas que são de grande porte é quem vão utilizar essa grande quantidade de símbolos, mas nem sempre as empresas elas vão utilizar porque essa quantidade tão grande, porque fica difícil até do funcionário entender, né? Então, geralmente a empresa escolhe uma quantidade de símbolos e a partir dessa quantidade de símbolos ela começa a fazer a montagem dos seus fluxogramas. Então, aqui nós temos as simbologias que vão identificar quais são os símbolos mais utilizados por empresas de médio e pequeno porte. Nós temos aqui os símbolos de início, etapa do processo, decisão, documento, dados, preparação, fim, fluxo e assim sucessivamente. Então, esses são os símbolos que com certeza vocês vão ver em alguma empresa que você trabalha, né, nos fluxogramas que são utilizados pelas organizações que vocês estão aí executando os trabalhos de vocês. Então, pessoal, nós temos aí um fluxograma bem básico para vocês entenderem como funciona, né, esse processo, essa ferramenta. E aí, esse fluxograma ele vai mostrar como é o processo de viajar de avião. Nós temos aí o primeiro símbolo, né, que é o círculo, ele vai indicar o início, ou seja, você vai escolher o horário. Depois você vai para o símbolo que é o retângulo, né, que vai indicar comprar a passagem. Depois vai para um outro processo que é arrumar a mala. Depois você vai para um outro processo que é tomar um táxi para o aeroporto. Depois você vai fazer novamente um outro processo que é fazer check-in, despachar a bagagem. Depois outro processo, embarcar no avião. Mais um processo, retirar a bagagem. Último processo, tomar táxi para o destino e a finalização também com um círculo, chegar ao destino. Então nós temos aí um fluxograma de blocos que vai indicar mais ou menos como funciona um fluxograma, ou seja, nós sabemos todas as etapas. Se você deixar de fazer uma dessas etapas, provavelmente vai acontecer algum problema aí na sua viagem. Então é importante que quando dentro de uma empresa seja montado um fluxograma, você coloque todas as etapas daquela tarefa que o funcionário vai fazer para que ele não tenha nenhum problema de executar aquela tarefa dentro da empresa. Coloquei os símbolos que são os mais utilizados, né? E os símbolos que nós vamos utilizar para fazer a montagem do fluxograma das empresas que vocês estão montando. Então, quando vocês forem montar as empresas que vocês estão executando o fluxograma de vocês, vocês vão utilizar esses 5 símbolos. Esses são os 5 símbolos que eu vou pedir que vocês utilizem para fazer a montagem do fluxograma de vocês. Porém, se você quiser utilizar um outro símbolo, fique à vontade. Mas eu vou exigir apenas esses 5 símbolos. O primeiro é o círculo. Ele indica o início do processo que você está montando o fluxograma, né? Então, sempre você vai começar com um círculo bem arredondado. Depois nós temos o processo, todos os processos, todas as etapas da atividade que você vai descrever, nós temos aí o retângulo, né? O retângulo ele vai indicar os processos. Depois nós temos o símbolo que é o losango. O losango ele indica as decisões que vão ser tomadas ao longo do processo, porque nem sempre o processo ele vai dar certo, né? Em alguns casos ele pode dar errado, e aí o funcionário ele tem que ter uma noção do que ele deve fazer se alguma coisa der errada, né? Porque senão ele vai ficar perdido também. Então nós temos o símbolo que indica a decisão. Nós temos depois a seta. A seta ela vai significar o sentido para onde o fluxograma está indo. E por último nós temos aí o elíptico, né, que é um
um círculo um pouquinho mais alongado, que significa o fim do processo. Então, esses são os 5 símbolos que eu vou pedir que vocês utilizem para a montagem do fluxograma de vocês. Então, pessoal, eu montei um fluxograma para vocês entenderem como utilizar todos esses símbolos, né? Como construir um fluxograma com todos esses símbolos que eu pedi que vocês utilizassem, que são os 5 símbolos. Eu fiz a montagem de um processo de fabricação de blusas, como se nós estivéssemos fazendo um fluxograma de uma empresa que fabrica blusas. Então, vamos iniciar aí. Nós temos aí o primeiro círculo, né? Ele vai indicar a fabricação, né? Ele vai indicar o início do processo de fabricação. Mas antes de nós começarmos a fabricar os produtos, nós vamos aqui para a primeira etapa. A primeira etapa, como ela é um processo, ela está num retângulo. Separação dos materiais pelo almoxarifados a serem utilizados. Então, antes de nós fabricarmos, nós temos que ter todos os materiais que nós vamos utilizar para a fabricação. Então, já está aí num losango, já está aí num retângulo, desculpa, essa etapa que nós temos que seguir. A próxima etapa é a escolha do setor de vendas dos modelos de blusas e cores que nós vamos utilizar. Então eu coloquei aí também porque antes de nós começarmos a fabricar, o setor de vendas ele tem que nos mostrar qual é os modelos que nós temos que fabricar e quais são as cores que são as mais pedidas pelos clientes. Pronto, depois que nós recebemos todo esse material do almoxarifado e nós recebemos todas essas escolhas, né, de modelos e cores do setor de vendas, nós vamos aqui para um ponto de decisão. Todos os protocolos estão ok? Ou seja, podemos começar a fabricação? Nós temos aqui um ponto de decisão, sim e não. O sim é se caso nós tivermos conseguido separar todos os materiais e tivermos conseguido escolher os modelos de blusas e cores. Se nós não tivermos conseguido, o que vai acontecer? Nós vamos aqui para o não, escolher e separar novamente. Então, nós voltamos para o início, aí nós vamos separar os materiais lá com o almoxarifado, ou então nós vamos solicitar que o almoxarifado ele separe os materiais para a gente e depois nós vamos solicitar novamente para o setor de vendas que ele escolha os modelos e blusas para que nós possamos começar o processo de fabricação. E aí, de novo, todos os protocolos estão ok? Se sim, inicia a fabricação. Iniciando a fabricação, nós vamos para o próximo processo. O próximo processo é o corte dos tecidos. Cortou os tecidos, nós vamos para o próximo processo, que é a costura dos tecidos. Costuramos os tecidos, nós vamos para o próximo processo, que é a avaliação da qualidade dos produtos, né? Para avaliar as qualidades dos produtos, nós temos duas possibilidades. Os produtos podem estar bons ou os produtos podem estar ruins. Então, nós vamos entrar aqui num processo de decisão. Todos os produtos ou protocolos ok? Sim e não. Se os nossos produtos estão com algum problema, nós vamos avaliar onde aconteceu o problema e solucionar esse problema. A partir do momento que nós solucionamos esse problema, pronto, o fim da fabricação, né? Todos os protocolos, ok? Nós terminamos todos os processos, sim, nós embalamos o produto e fim da fabricação. Então, vocês vão montar um fluxograma mais ou menos nesse formato, porém voltado para a atividade que a empresa de vocês se propõe a executar no mercado. Se a empresa de vocês é um supermercado, você pode fazer um fluxograma, por exemplo, de atendimento. Se a empresa de vocês é uma empresa de autopeças, você pode fazer um fluxograma de um pedido de peças para o fornecedor. Então, você pode fazer um fluxograma de qualquer processo, de qualquer trabalho que vai ser executado dentro da sua empresa. Qualquer dúvida, estou lá no grupo do WhatsApp, ok, pessoal?